Olá, futura mamãe! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tão bonzinhos? Você acompanhou os 2 vídeos anteriores, então você acompanhou aí nossa história, nosso processo de adoção com o Jefinho, como que ele chegou até nós, como foi emocionante o encontro, tudo que a gente viveu até aqui. Então, agora nós estamos iniciando mais uma temporada aqui no YouTube. Nessa temporada, eu quero compartilhar com vocês todos os detalhes do nosso processo de adoção. Lembrando que temos vídeos agora fixados em dias e horários, né? Então, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, sai um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre os bastidores, né? O que quase ninguém mostra e tudo com muita verdade, amor e vulnerabilidade. Hoje eu vou começar do começo. A gente vai falar sobre o processo de habilitação para adoção. Bora lá comigo nesse vídeo? Muita gente acha que adotar é só querer e pronto. Ou que você vai lá numa casa de acolhimento e escolhe uma criança. Mas o processo, ele não é bem assim. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo é se habilitar na fila nacional de adoção. Ou seja, passar por um processo jurídico e psicológico prova que você está apto para adotar uma criança ou um adolescente. No nosso caso, o nosso processo de habilitação, ele foi cheio de desafios. Quero contar em detalhes para vocês como é que foi tudo isso. Então, primeiro, a documentação necessária. Eu sugiro que, se você é pretendente ou alguém que está pensando em começar, né, o processo de adoção, a primeira coisa a se fazer é ir até a vara da infância e da juventude da sua cidade e procurar o setor técnico, né, que é o pessoal responsável pela habilitação na fila do SNA, e pedir para eles a lista de documentação de lá. Porque assim, existe uma lista, né, de documentos exigidos, mas cada comarca, né, tem ali as suas regras, então a documentação pode variar de acordo com cada comarca. Então é importante que você compareça, então, até o fórum ali da sua região, para você entender melhor, né, porque eles vão saber te direcionar, né, para qual tipo de etapa você vai seguir primeiro, né. Então, no nosso caso, né, foi primeiro juntar toda essa documentação que era necessária lá. A gente foi até a vara, nossa comarca, que na época morávamos em São Paulo, ali na região do Brás, então o nosso fórum era o fórum da João Mendes, né, ali perto da Catedral da Sé. Então a gente compareceu lá na vara da infância e da juventude, pegou todas as informações que a gente precisava, tá? RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência. A gente precisou de um atestado de sanidade mental e física. Precisamos de certidões negativas criminal e civil. Precisamos de declaração de idoneidade moral e alguns outros documentos também que eles precisavam. No nosso caso, a gente teve muita dificuldade para conseguir esse atestado de sanidade mental e física, né? Na época, a gente não tinha necessidade de ser atestado, né, por um psiquiatra, porque muita gente confunde o atestado com um laudo, né? Então, eles acham que tem que fazer um laudo todo estruturado, elaborado, e não tem necessidade disso. Pode ser um atestado simples, e na época podia ser feito até por um médico clínico, não tinha necessidade de ser um médico, nem psicólogo, nem psiquiatra para isso. A gente teve muita dificuldade porque a gente passou em vários médicos, né, se eu não me engano foi uns 4 ou 5, e eles não queriam dar esse atestado por medo. Às vezes por não entender sobre o processo de habilitação, enfim, ou como que funciona. E aí foi muito difícil da gente conseguir o atestado, mas eu vejo que foi muito pela desinformação dos médicos de não saber que era uma coisa mais simples do que o normal, porque nós passaríamos, né, futuramente no processo de habilitação por uma avaliação mais envolvida, que seria da assistente social e da psicóloga, e elas sim vão fazer um laudo elaborado e tudo mais, né? Então, a curadoria é toda feita pela justiça, né? Todo feito pela vara da infância. Então, se existe algum médico aqui nos assistindo, não fique com medo, às vezes, de dar um atestado de sanidade mental e física para um casal ou para uma pessoa que está tentando se habilitar, porque, gente,
Poxa, pelo menos no meu caso, não sei, mas conta vocês aí também nos comentários se vocês tiveram esse mesmo problema, mas eu tive. E aí no 6º médico, que era uma médica mulher, e ela concedeu pra gente esse atestado de sanidade mental e física, dizendo que já tinha feito isso para outros casais. E por fim, desejou muita sorte pra gente nesse processo de habilitação. Posso deixar, sim, o contato da médica aqui também na nossa descrição, porque ela é uma pessoa apta, né, pra fazer esse tipo de atestado. É uma clínica geral, ela é daqui do estado de São Paulo, tá? Então, é da região aqui central. Então, se você mora por aqui e precise desse tipo de atestado, ela pode indicar, né, isso para vocês. Também precisamos tirar foto da casa onde a gente vivia. Na época em que a gente iniciou nosso processo, a gente estava morando na casa da minha sogra, na região do Brás. Então, assim, não era uma casa 100%, tem espaço para uma criança aqui? Gente, era um apartamento de 2 quartos, onde minha sogra usava um e a gente usava o outro. Então, assim, um apartamento de 42 metros quadrados, extremamente pequeno, mas que era tudo adaptado pra gente se habilitar? Não, não era. A gente poderia depois sair dali para nossa casa quando finalmente nosso processo avançasse? Sim. Então não precisa se preocupar se você não tiver com tudo 100% organizado nessa etapa, porque não tem essa necessidade, né? Se eles te questionarem, principalmente isso vai acontecer nas entrevistas, se você tem uma casa, enfim, adaptada para receber uma criança, isso vai ser lá na frente. Se você não tiver, como que você vai resolver esse problema, né? Então a criança finalmente só vem para sua casa quando você tiver as condições, assim, favoráveis para isso. Obviamente, você vai ter que se virar às vezes em um curto prazo de tempo. Mas assim, eu aconselho a você, então calma, eu só vou me habilitar a começar o processo quando realmente a gente já tiver nossa casa, eu ainda moro com a minha mãe, vamos ver futuramente quando a gente já tiver nossa casa ou financeiramente estruturado. Gente, o fórum não pede comprovação de renda, tá? Não tem necessidade de você comprovar a tua renda, então não precisa esperar por isso. O processo de habilitação por si só, ele já é demorado e extenso demais, ele é muito burocrático. Então se você esperar você ainda ter as condições favoráveis, né, para dar tudo certinho, você vai ficar anos e anos só para tentar entrar na fila da adoção. A gente mandou as fotos inicialmente da casa da minha sogra, do apartamento onde a gente estava vivendo, para a gente conseguir dar entrada no processo de habilitação. E a gente precisava entregar junto com esses documentos. Então, na nossa comarca, tudo foi entregue junto de uma vez só, tá? Então, a gente conseguiu todos esses documentos. Demorou aí quase uns 2 meses, tá? Pra gente conseguir tudo, porque foi o que eu falei. Na parte do atestado, a gente emperrou ali. Parece burocrático? Mas a gente entende que para proteger, né, tanto os adotantes quanto as crianças envolvidas, é necessário. Então, assim, deixa meu adendo aqui. Então, eu acho necessário, sim, toda essa burocracia. E aí, junto com todos esses documentos, a gente precisava entregar um certificado, né, de um curso, que era o curso pré-preparatório para adoção. Aí, o próprio fórum indicou pra gente quais eram as ONGs, né, que a gente podia participar desse curso. A gente tentou inicialmente a ONG do GAASP, né? E aí foi quando a gente teve uma bela de uma frustração, porque o curso era online, era um curso de 1 mês, então eram 4 sábados seguidos, e a gente tava inscrito tudo bonitinho, e no primeiro sábado, quando a gente entrou pelo Zoom para fazer, não aceitaram logo de cara a nossa entrada. A gente ficou ali uma meia hora, uns 40 minutos esperando e tentando contato com o pessoal do GAASP o tempo todo, porque lá na inscrição já dizia que se você não entrasse nos primeiros 10, 15 minutos, acho que era 15, era dado como falta, né? E a primeira reunião, que era o sábado, que eles davam uma introdução sobre a adoção, era irrevogável a falta. Então a gente ficou super atento para entrar nesse curso e com medo disso acontecer, porque a gente queria finalizar logo a nossa entrega de documentação. Por fim, ficamos uns 40 minutos lá tentando entrar e tentando falar com a equipe do GAASP, só que a gente já tinha perdido 40 minutos de curso. Enfim, não conseguimos fazer naquele dia. Eu e o Mauro ficou extremamente frustrado por isso, porque a gente não conseguiu fazer nosso curso, não conseguiu dar início, e a próxima turma ia ser só em fevereiro do ano seguinte, então, ou seja, ia demorar muito pra gente conseguir simplesmente entregar a documentação. Por isso que eu falo pra vocês, é burocrático, mas é importante.
E aí, quando tudo foi acontecendo, né, a gente ficou extremamente frustrado, a gente meio que brigou com a equipe do GAASP, foi meio que uma briga consciente, vamos dizer assim. Ficamos extremamente chateados por não ter conseguido participar da primeira etapa. A gente postou em rede social e tudo na época, porque na época eu já tinha um Instagram sobre adoção, mas não era tão estruturado como hoje. E eu contei lá um desabafo, marquei o GAASP e tudo. E aí a presidente do GAASP entrou em contato com a gente para fazer uma reunião. A gente explicou tudo o que estava acontecendo, que não foi uma culpa nossa, enfim. Fim de tudo, ela falou que não tinha dado jeito da gente continuar participando daquele curso e que a gente ia ter que ficar para a próxima turma. E aí, a gente desistiu do GAASP e a gente foi pro próximo curso, né, que era o pessoal do Mackenzie. Então, a gente entrou em contato e tinha uma equipe de psicólogo e assistente social, de formandos mesmo do Mackenzie, que estavam disponibilizando esse curso e pelo Mackenzie também era aceito, pela comarca lá do Fórum da João Mendes. Então a gente partiu pra lá e descobrimos que em setembro ia começar uma turma. Então a gente ficou, uau, feliz da vida. Só que o curso do Mackenzie demorava um pouco mais pra se concluir. Então a gente ficou ali 4 meses. Calma, não, foram 2 meses. Pelo Mackenzie eram 2 meses. As reuniões eram presenciais toda terça-feira. Eram 8 encontros, então, durante 2 meses. E aí a gente começou logo em setembro, eu lembro, porque até no dia do meu aniversário eu não fui, porque tava uma chuva, enfim, um caos, a gente não pôde participar no dia. Meu aniversário é dia 27 de setembro, então foi um dos dias que a gente faltou, mas a gente entregou, né, 75% de frequência lá, então deu tudo certo, a gente só teve uma falta. E aí a gente fez esse curso preparatório, né? O curso preparatório, ele é um curso obrigatório exigido pelo fórum. Então, provavelmente, na sua comarca, você vai precisar fazer esse curso também. Então, lá nesse curso preparatório, né? Pra gente foi uma experiência transformadora. E agora eu quero contar aqui em detalhes pra vocês como isso foi, né? A gente teve um conhecimento, né, e teve aquele impacto da realidade dura das crianças que vivem hoje em casas de acolhimento, né, e como que, enfim, essas crianças vão parar lá. E a gente teve contato com profissionais da área e aprendemos muito sobre a adoção tardia, adoção de grupos de irmãos, os aspectos legais e emocionais, impacto dessa institucionalização, as dores e os desafios de todo o processo. Ele preparou a gente emocionalmente, então foi dentro desse curso que a gente ouviu sobre a adoção tardia, né, sobre a busca ativa e esse projeto do Estado do Espírito Santo Esperando por Você. E lá que a gente soube de Jefferson, né, então foi ali que começou a nossa história com o Jefinho. Depois que a gente entregou todos os documentos e a conclusão desse curso, finalmente a gente conseguiu concluir a primeira etapa do processo de habilitação para a Fila Nacional de Adoção. E aí vieram as partes mais difíceis do nosso processo, que era escolher o perfil da criança ou adolescente que a gente estava disposto a adotar. Essa escolha, gente, ela exige muito autoconhecimento e responsabilidade para você definir, né? Então precisa ser muito pé no chão. Você vai precisar definir faixa etária, sexo, irmãos sim ou não, as condições de saúde e as questões ético-raciais. Esse momento, ele é muito delicado, ele leva você a refletir sobre o que significa, né, de verdade acolher um filho do coração, história, com as suas bagagens, com as suas marcas. No caso, né, o nosso perfil, ele mudou muito assim que conhecemos Jefinho, né, e eu vou contar para vocês nos próximos vídeos sobre isso. Também ali começava a etapa das nossas entrevistas, né? Então, depois de toda essa entrega de documentação, ela vai pro fórum, né? Você entrega tudo, o pessoal do cartório sobe isso para um processo de habilitação para adoção, se chama assim mesmo. E aí toda essa documentação é embutida no processo, o juiz avalia, né, o Ministério Público avalia, e dali, dando tudo completo, você entregou tudo o que precisava, o juiz solicita para a equipe técnica, que no caso são assistente social e psicólogo, para marcar as entrevistas, né? Então é dali que sai a parte mais difícil, que é o laudo, né? A parte rigorosa e a avaliação mais
profunda dos pretendentes, né? Então, você passa por uma entrevista com a psicóloga e com o assistente social do fórum. Às vezes pode ser juntos ou separados, né? Depende. Pode acontecer de ter visita na sua casa, pode acontecer de a assistente social, a psicóloga, querer falar com o familiar, se esse familiar mora com você e vai continuar morando quando você adotar essa criança. Então, essa pessoa também é importante ser ouvida. Depende muito de caso a caso, tá? Então, é um processo meio que individual ali, depois que passa pelas entrevistas, tá? No nosso caso, como a gente estava pelo Fórum Central, as entrevistas demoraram muito tempo para acontecer. Foi concluir mesmo, como eu já disse no vídeo anterior, nosso processo de habilitação depois que a gente já estava com o Jefferson, né? Porque o processo do Jefferson foi um processo de adoção direta e depois eu explico com detalhes como que isso aconteceu, mas eu queria aqui dizer primeiro o nosso processo de habilitação. Então, são duas coisas em paralelas, né, que aconteceu. E ainda por cima, no nosso processo de habilitação, a gente teve a mudança de cidade, né? Ou seja, a gente, no meio desse caminho, que a gente já tinha entrado no processo de habilitação, a gente mudou de cidade, né? Que hoje é onde a gente mora, em Santo Antônio do Pinhal. Então, nós saímos da casa da minha sogra, viemos morar aqui em Santo Antônio do Pinhal, onde a gente está até hoje, inclusive, né? Agora em 2025. E aqui é outra comarca, é outro fórum, né? Santo Antônio, ele é regido pelo Fórum Central de São Bento do Sapucaí. Presta atenção, são duas cidades. É meio confuso. São Bento, ele fica responsável pelas habilitações de Santo Antônio e de São Bento, né? Então, nossa cidade faz parte, porque aqui em Santo Antônio não tem fórum da Vara da Infância e da Juventude, não tem. Tem fórum de outras questões, mas disso não. E aí, então, a gente tem que usar o fórum da cidade de São Bento. Então, nosso processo teve que ser transferido lá da cidade de São Paulo para a cidade aqui de São Bento. E isso demorou quase uns 2 meses, por aí. Demorou quase uns 2 meses para o cartório fazer essa transferência de comarca, porque aí é outro juiz, outra equipe técnica que ia dar andamento. A equipe técnica lá do Fórum Central já não podia fazer mais nada pela gente. A gente já tinha até, inclusive, entrevista marcada com a psicóloga, mas ela não podia atender mais a gente, porque a gente tinha mudado de cidade. Então, o laudo dela não ia valer de nada. E aí e aqui a gente ia ter que fazer de qualquer forma tudo de novo. Então, a gente esperou nosso processo transferir para cá para a gente dar continuidade. Nesse meio tempo, Jefinho já apareceu nas nossas vidas e ele já existia. Então, a gente precisava acelerar a nossa habilitação. A questão de acelerar era fazer as entrevistas, porque enquanto mais rápido a gente fosse habilitado, mais fácil seria de adotar o Jefferson. Não que a adoção dele seria impossível sem estarmos habilitados, que vocês entenderam que não foi. Mas o fato de acelerar nossa habilitação ajudaria no processo dele de adoção. Mas a equipe técnica daqui, não vou entrar em detalhes, mas é um pouco devagar para tudo. E a gente demorou bastante para fazer essa entrevista. A gente fez essa entrevista antes de Jefinho vir para casa, porque o laudo delas foi meio que primordial para a decisão do pessoal lá de Guarapari. Então, a gente precisou esperar o laudo delas entrar no nosso processo de habilitação, o pessoal de Guarapari ter acesso, para enfim a juíza formalizar a adoção do Jefferson por lá, né? Então, por isso que demorou bastante para o Jefferson vir para casa, porque a gente recebeu a ligação dia 22 de fevereiro, passamos por todo o processo, né, de conhecimento da equipe técnica de Guarapari. Só em dia 18 de abril, que finalmente a gente foi conhecer ele, e a adoção do Jefferson se concluiu e foi liberado para ele vir para casa no dia 8 de junho. A nossa habilitação saiu no SNA em julho, só em julho. Final de julho para começo de agosto, a nossa habilitação saiu no SNA. Então, assim, nós começamos o nosso processo em agosto de 23. Exatamente, gente. Em agosto de 23 foi quando a gente começou a dar entrada no nosso processo de habilitação. E foi concluído só em julho de 2024. Então, assim, foi 1 ano para se habilitar. Então, é isso que eu digo para vocês. É burocrático? É, mas vale a pena. É difícil, é complicado, é desafiador. Mas entrar no processo de habilitação requer cuidado, requer paciência, requer muito autoconhecimento do pessoal que está te avaliando e requer muito autoconhecimento
teu também. Então é um tempo para você refletir se é isso mesmo que você quer, porque é um processo que no final ele não pode gerar dúvidas, ele precisa ser extremamente cuidadoso, né? E para não acontecer, gente, uma fatalidade que seria devolver uma criança. Então assim, a gente pode falar sobre isso depois, tá? Sobre devolução também. Que essa série agora nova aqui vai seguir uns episódios, né? Então é isso, esse foi o primeiro episódio da nossa nova série. E no próximo vídeo vamos falar sobre um dos momentos mais lindos da nossa história, que foi o início da aproximação com o Jefinho e o nosso parto do coração, né? Então o próximo vídeo é sobre a nossa aproximação na íntegra, né? Eu contei pra vocês já a nossa história, mas eu vou falar sobre o processo de aproximação na íntegra. É isso, se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que esteja passando por esse processo, que tenha vontade de adotar. Inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificação para você receber, né, as notificações dos próximos vídeos, para você não perder nada. Lembrando que temos vídeos de segunda, quarta e sexta às 8 da noite. E até o próximo vídeo e beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.